Olá, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e hoje a gente vai tentar entender aí o real motivo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que você sabe, hoje, quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, né, a Rússia invadiu o território da Ucrânia. Nós vamos pensar um pouco sobre os reais motivos desse conflito e também tentar pensar sobre as implicações desse conflito, né? Como eu já ouvi alguém falar nas redes sociais sobre uma possível terceira guerra mundial. Vamos analisá-los da história um pouco disso? Tudo bem, se você gostar desse vídeo, considere aí se inscrever no nosso canal, também deixar o seu joinha e fazer o seu comentário, vai ser muito importante para nós. Bom, a justificativa usada pelo presidente Vladimir Putin é proteger duas regiões separatistas com maioria russa. Porém, especialistas têm discutido, né, e falado que o objetivo é garantir que a Ucrânia permaneça longe da esfera de influência da OTAN e da União Europeia. Vamos também entender agora quem são os principais atores políticos, né? Nós temos aqui vários atores políticos históricos, né, que estão envolvidos nessa situação. Nós temos a Rússia, nós temos a Ucrânia, né, que foi invadida, nós temos os Estados Unidos também nesse conflito e os seus interesses. Nós vamos analisar aqui rapidamente, nós temos a OTAN e demais países vizinhos. Bom, de que Rússia nós estamos falando? A Rússia é a 12ª maior economia do mundo por PIB nominal e a 6ª maior economia do mundo em paridade de poder de compra e com o 5º maior orçamento militar nominal. É um dos 5 estados reconhecidos com armas nucleares do mundo, além de possuir o maior arsenal de armas de destruição em massa do planeta. A Rússia também é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E ela tem uma vasta história de relacionamento comercial com a China, uma outra grande potência econômica. Agora, do outro lado, nós temos a Ucrânia. Quem é a Ucrânia? A Ucrânia era parte da extinta União Soviética. Lembra da União Soviética, lá dos anos 80, Guerra Fria? A gente vai falar um pouco sobre isso. Até que ela declarou a sua independência em agosto de 1991, que foi justamente quando a antiga União Soviética foi dissolvida. O país era parte dessa estratégica URSS, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e era a segunda mais populosa dessas 15 repúblicas soviéticas e concentrava grande parte da produção agrícola, industrial e dos aparatos militares da região, inclusive a frota do Mar Negro e parte do arsenal nuclear soviético. Então, esse país, agora chamado Ucrânia, né, como eu disse, ele era, no tempo da União Soviética, extremamente importante, né, porque ele tinha uma grande produção agrícola, como eu disse, industrial e também vários armamentos. Um grande poderio bélico, mas que também, infelizmente, em 1991, com a dissolução da União Soviética, ela teve que entregar grande parte dos seus armamentos do poderio bélico, de maneiras que hoje a Ucrânia não tem 1/3 do poderio bélico da União Soviética. Bom, como eu disse no começo, a Rússia teme que a Ucrânia ela se una, né, à OTAN. E o que é a OTAN? Né? Você deve ter visto aí no jornal falando sobre OTAN, OTAN, OTAN. O que é a OTAN e qual é a sua importância? Por qual o medo da Rússia de que a Ucrânia se ligue, né, estreite as suas relações com a OTAN? OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, por vezes também chamado de Aliança Atlântica. É, na verdade, uma aliança militar intergovernamental baseada no Tratado do Atlântico Norte, que foi assinado em 4 de abril de 1949. A organização constitui um sistema de defesa coletiva através da qual os seus Estados-membros concordam com a defesa mútua em resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. Trocando em miúdos, ela foi criada em 49 e não foi à toa. 1949, 48 e 49 é o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, né, que vai dividir o mundo aí em dois grandes eixos. De um lado, um eixo capitalista liderado pelos Estados Unidos, né, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, marcando a ascendência econômica, política e militar dos Estados Unidos. Do outro lado desse bloco, o outro bloco chamado aí, né, de bloco socialista, liderado pela União Soviética, né, e
nesse momento, uma das missões ou visões que se tinha no momento era impedir que novos líderes ditadores pudessem levar o mundo a uma terceira guerra mundial. Por isso, esses estados, esses países na Europa se uniram nesse chamado OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, para fazer entre eles um conglomerado, um bloco político e econômico, no sentido de impedir qualquer agressão aos seus países membros. Ou seja, a tentativa era impedir o surgimento de um novo Hitler, no momento que qualquer país que fizesse parte dessa organização, uma vez que fosse atacado, como aconteceu no caso da Segunda Guerra Mundial, em que Hitler começou a sua ofensiva atacando a Polônia, né, dando início ali à Segunda Guerra Mundial, o início desse conflito, para que não acontecesse isso, no momento que qualquer um desses países fossem atacados, essa OTAN ela se organizaria, né, e ajudaria no combate a essas nações invasoras. Do outro lado, o que a Rússia discute, por que ainda existe OTAN, uma vez que não existe mais a Guerra Fria. Vamos fazer um parêntese também. Guerra Fria, então, como eu disse, foi esse período entre... o mundo foi dividido entre dois blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. O capitalista liderado pelos Estados Unidos e o socialista liderado pela União Soviética, que agora já não existe mais. Naquele tempo da chamada Guerra Fria, era o momento em que o mundo estava em tensão, porque estava se discutindo o tempo todo uma terceira guerra mundial, que agora seria uma guerra... até mesmo nuclear, né? Mas essa guerra nunca aconteceu, ou seja, a União Soviética e Estados Unidos nunca se enfrentaram abertamente, porque era mais um conflito ideológico, ou seja, era mais um conflito de pensamento. Os Estados Unidos com capitalismo, American Way of Life, tentando ganhar aí os corações, conquistar várias regiões, e do outro lado, através da revolução, da luta armada, o bloco socialista. Porém, nunca se encontraram, nunca se digladiaram, se confrontaram, por isso foi chamada de Guerra Fria. A Guerra Fria acaba justamente quando termina a União Soviética com a queda do Muro de Berlim. Aí, nesse momento, então, é criada a OTAN. Então, Putin ele discute por que existe a OTAN se não existe mais o perigo de uma nação ser invadida por outra. E ele teme, logicamente, que a Ucrânia, ao fazer parte da OTAN, ela se fortaleça, né? E agora, então, que a gente já falou os atores principais envolvidos, aliás, né, falta os Estados Unidos. Bom, por que os Estados Unidos é importante nesse teatro de operações e por que ele teme ou temia a invasão da Rússia pela Ucrânia, né? E já falou que vai fazer graves sanções e modos aí de prejudicar, de cercear, de tentar aí bloquear a ação da Rússia. Bom, os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, ele vai fazer um plano de recuperação desses países perdedores, dos países europeus que foram extremamente tocados, né, mexidos, destruídos pela Segunda Guerra Mundial. E nesse processo você acaba tendo muito capital dos Estados Unidos envolvido nesse sentido, justamente a OTAN, para impedir o surgimento desses novos ditadores. Então, os Estados Unidos têm interesses econômicos, né? Interesses econômicos por conta de quê? Por conta de que esses países membros da OTAN são países que são aliançados com os Estados Unidos por conta do capital. Uma vez que esse local, né, que a Europa entra em guerra, entra em conflito, isso vai trazer problemas aí para esses países poderem até mesmo participar da OTAN e honrarem as suas obrigações. Daí todo o interesse dos Estados Unidos para que não haja um conflito nesta região. Quais são agora os possíveis desdobramentos dessa guerra que já se iniciou? Bom, primeiro é o aumento do preço do combustível. Isso a gente pode falar com certeza, uma vez que a Rússia, né, é uma das grandes produtoras de petróleo no mundo. Então, isso com certeza vai fazer com que o preço do barril do petróleo suba em todo o mundo e isso vai ser um problema. Ou seja, em todo o mundo vai ser sentido esse conflito por conta do preço, do aumento do combustível, que por sua vez levará ao aumento de preço de todos os produtos. A segunda questão é que os Estados Unidos já avisou que vai fazer embargos, né, embargos econômicos à Rússia. Então, esse é um problema também, mas a Rússia tem se preparado muito, ela vem se preparando muito fortemente, através da sua aliança com a China, para aguentar esses embargos. É assim que os Estados Unidos age, ele fez assim também com Cuba e com outros países que tentaram, né, de alguma forma, desobedecer o poderio americano. Então, os embargos econômicos é uma das coisas que
que com certeza vai acontecer. Uma terceira ponto menos provável, né, que as pessoas têm aventado é a questão de uma terceira guerra mundial. No momento é muito cedo para se saber se nós teremos uma terceira guerra mundial, né? Por quê? Porque nós temos aí vários interesses, não há interesse de muitos países que estão na região de fazerem, promoverem a guerra, exceto a própria Rússia, né? Os Estados Unidos tentou de toda forma impedir que isso acontecesse, porque não é também para eles aí o proveitoso, mas existe também uma força contrária, no sentido de que existem movimentos mundiais que pedem a paz, ainda mais em decorrência desse mundo que nós estamos vivendo, né, que é um mundo agora pós pandemia. Então, é pouco provável que nós tenhamos uma terceira guerra mundial. Ok? Mas nada é impossível em história, né? Tudo pode acontecer, amanhã as coisas podem estar diferentes. Mas a ideia de uma terceira guerra mundial hoje, no século XXI, é pouco provável, né? Porque nós não temos as mesmas conjunturas que fizeram com que países pudessem se aliançar na união aí de dois eixos ou de dois blocos que se digladiaram tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, esse aqui foi o resuminho que eu fiz aí de história, só para você ficar mais aí antenado sobre o que está acontecendo, dos interesses que estão em jogo, para que a gente tenha mais conhecimento aí sobre a história e sobre o mundo que vivemos. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like e o seu comentário se você quiser saber mais sobre esse assunto e fazermos aqui para vocês um vídeo de maior comentário. Até a próxima. Tchau.